Pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Márcia, do Centro Universitário de Mineiros, e vamos, então, dar continuidade aí às nossas aulas de extensão rural, hoje falando um pouco da história, né? E, como eu já falei para vocês, né, eu tenho experiência aí de quase 30 anos, né, como extensionista rural de uma agência pública de extensão rural, que é a Emater, do estado de Goiás, e venho compartilhar um pouco dessa experiência, né, com vocês, falando um pouco da prática, né, de como ser um extensionista rural. Como função na Emater, eu sou analista de desenvolvimento rural, né? E quando a gente fala de desenvolvimento rural, a gente está falando de várias variáveis, né, de várias questões que envolvem o desenvolvimento rural, né, que vão desde os processos produtivos, quanto os processos sociais, culturais, econômicos, né, enfim. É uma área bem ampla, né, que envolve aí as relações humanas, como a gente coloca aqui também os processos psicossociais. Então, não tem como falar de extensão rural se eu não falar das relações humanas, né? Muito bem, então vamos lá. De acordo com a legislação, né, com a Lei 12.188 de 2010, que fala do Programa Nacional de ATER, do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a extensão rural é um serviço de educação não formal, ou seja, não é aquela educação da escola, né, que a gente está aqui na universidade, de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, de produção, beneficiamento e comercialização das atividades dos serviços agropecuários e não agropecuários do estabelecimento, né, como turismo no meio rural, artesanato, agroextrativismo, florestas, né, entre outros, né? É importante destacar que a extensão rural é um processo de educação, né, que envolve trabalho com grupos, envolve uma visão ampliada, né, do desenvolvimento rural. Enquanto que a assistência técnica, pessoal, ela é pontual. A assistência técnica eu vou atender numa demanda específica, né? O agricultor ele está com um problema e aí o assistente técnico vai e presta uma consultoria, e vai lá e fala de que forma que ele vai usar tal tecnologia ou mudar uma forma de manejo, né, para resolver um problema pontual. Tem um exemplo, né, bem interessante da diferença de extensão rural e assistência técnica, né? Suponhamos aí uma situação onde o produtor rural cria galinhas, né, trabalha com avicultura e ele está com um problema lá no seu, não sei como é que fala, coletivo de galinha, né, no seu galinheiro lá, e então os frangos, as galinhas estão todos lá com problema. Aí chama lá o assistente técnico, né, e fala, olha, eu estou com esse problema, né, e o assistente técnico, o cara que foi lá, o agrônomo que foi lá prestar assistência técnica, falou, olha, o diagnóstico é esse, você está com apresentando essa doença, tal, e você compra tal medicamento, faz isso, aquilo, e beleza. E o assistente técnico vai embora. Ele prestou uma assistência técnica, certo? Agora, o cara, quando ele trabalha com extensão rural, olha a diferença, né? Aí chegou a Márcia lá, né? O cara falou, olha, Márcia, eu tô com esse problema, né? Falou a mesma coisa, né? Aí já é o extensionista rural, aquele que trabalha com extensão rural. Aí ele faz a mesma coisa, né? Ele perguntou, viu o que é o diagnóstico, qual que é o problema da doença, recomendou, né? E aí ele pergunta o seguinte: e seus vizinhos, está tendo esse problema? Por quê? Porque aí o extensionista vai pensar numa ação onde o grupo que está ali no entorno daquela fazenda vai propor uma ação, né, de uma campanha de educação, ou um encontro, uma reunião, um curso, enfim, vai propor uma metodologia que a gente trabalha em extensão rural para resolver aquele problema, não só do agricultor, mas o problema de toda a comunidade, porque o assistente técnico ele foi embora, ele não sabe se vai resolver ou não, se o produtor vai ou não aplicar aquela tecnologia, né, ou aquela recomendação. E já na extensão rural, há esse processo de formação, de educação, né? Olha, tem que fazer isso. E se o meu vizinho de repente não fizer, não vai adiantar. Entenderam? Deu para perceber a diferença, né? Com esse exemplo, acho que fica bem interessante.
Nós vamos ver um videozinho curto aqui depois no YouTube, eu vou passar o link para vocês, né? Que fala aí um pouco da extensão rural como um dos ramos das ciências agrárias, né? Que a gente tem muitos profissionais extensionistas, né? Uma área muito importante dentro da extensão rural. E um pouquinho de histórico, né? Então, há 10 mil anos atrás, né? Começa a agricultura, né? O homem vê que ele não precisava ficar viajando, né, de uma região para outra para ser coletor e caçador, né? Coletor de espécies comestíveis, né, vegetais e caçador. Ele podia plantar, né? Então as sementes, a agricultura transformou a humanidade, né? É um dos grandes marcos da humanidade, conforme relatado em vários livros, né, clássicos aí. E outro grande marco, né, quando a gente está estudando extensão rural e agronomia, né, no século XIX, a grande fome na Irlanda. E depois a gente tem a extensão rural nos Estados Unidos, né, que através da Fundação Rockefeller e da implementação do crédito na agricultura, então esse modelo de extensão rural no Brasil ele é implementado, inclusive, né, baseado no modelo dos Estados Unidos. E essa grande fome na Irlanda, gente, é uma coisa tão sinistra, assim, que eu realmente, quando eu fiz o curso de agronomia, eu não lembro, né, eu não lembro dessa passagem. Obviamente, os meus professores falaram disso, mas eu, de fato, não lembro. Eu fui retomar essa questão da grande fome agora, numa palestra que nós tivemos na Semana Universitária, onde uma pesquisadora da Embrapa veio, e ela trabalha com comunidades tradicionais, e a gente, com esse nosso trabalho da Festa da Semente, né, de resgatar a agrobiodiversidade, ela trouxe esse caso da história, né, que foi a Grande Fome, e eu acredito que vocês já tenham ouvido essa história também nas aulas de fitopatologia, né, de entomologia, de fitossanidade, né, com o professor Solano, mas morreu mais de 1 milhão de pessoas no século 1800, qualquer coisa, lá na Irlanda, né? Então, foi um grande marco, porque o que aconteceu? Com as grandes navegações, os europeus pegaram as batatas aqui da América do Sul, das Américas, né, e levou para a Irlanda. E a Irlanda, por ser uma ilha, né, cheia de agricultores, tudo que se plantava de grãos ia para a coroa britânica, né? E, basicamente, a população da Irlanda comia batata, né? E era uma Ué, variedade dentro da só. transição, me dá um help. Foi? E eles comiam batata, pessoal. E aí teve uma doença. E aí as pessoas morreram de fome, tá? Porque não tinha essa agrobiodiversidade, era só batata. Então, se você só cultiva uma coisa, se der uma doença, acabou, vocês vão morrer de fome, né? Então, foi uma grande lição que o mundo teve com essa questão da grande fome na Irlanda, né? Em Dublin, não sei como é que fala, né? Mas na Irlanda tem até uma estátua lá com o pessoal segurando as batatas, para nunca esquecer dessa grande fome. Tanto que a Irlanda nunca chegou ao número de habitantes que ela teve, né? Passados séculos, e ela não chegou. Então, vocês verem o tanto que essa grande fome foi emblemática e o quanto ela serviu para nós, né, da área das ciências agrárias, nos deu lição da importância da biodiversidade, da agrobiodiversidade, né? Então, quanto mais variedades a gente trabalhar, mais segurança alimentar nós vamos ter. Então, quando as pessoas vêm para nós e falam assim, qual que é a melhor variedade de mandioca? Qual que é a melhor? Gente, quanto mais diversidade genética a gente tiver, melhor, tá? E a mandioca tem isso, né? Nós temos uma diversidade fantástica de mandioca no país, né? E isso é muito bom. Então, a melhor é aquela mais produtiva que está perto de nós. Às vezes nós vamos buscar uma variedade que está na Bahia, mas aqui ela não vai ser tão produtiva quanto lá, né? Então, a pesquisa na agronomia, lógico, temos os centros de pesquisa, temos nós, a universidade, mas o agricultor, ele é um pesquisador também, né? Ele vai fazer as suas experiências, né? E vai chegar aí nas variedades mais adaptadas aí. Então, pessoal, falando agora um pouco de Brasil, depois eu vou falar mais um pouquinho dessa grande fome, que eu não quero que vocês esqueçam isso nunca, igual eu esqueci. A extensão rural no Brasil, então, ela começa na década de 40, né? Como eu disse, baseado no modelo norte-americano,
da Associação AIA, que eu não lembro aqui o que significa, mas da Fundação Rockefeller, né? Association, não sei o que lá, e visava superar o atraso na agricultura, né? Ela nasceu aí com a necessidade de educar, entre aspas, né, o povo rural, né, que era considerado o povo atrasado, Jequatatu, para que ele passasse, então, a adquirir equipamentos e insumos industrializados necessários à modernização da sua atividade. O modelo serviria para que o homem rural entrasse na dinâmica da sociedade de mercado. Essa questão, né, da extensão rural, como ela foi implementada no Brasil, ela é muito questionada, tá, gente? Porque pegou-se todo um conhecimento de séculos e falou assim, isso não serve para nada, tá? O que é certo é isso, a partir de agora, né? São as grandes máquinas, são os insumos agroquímicos, né? E todo um conhecimento de 10 mil anos foi esquecido, tá? Foi negligenciado, não foi esquecido. Agora até que a gente está resgatando esse conhecimento, né? Mas foi um conhecimento negligenciado. Tem um livro clássico da extensão rural, que chama Extensão Rural no Brasil, da professora Maria Tereza Camargo, eu acho, e eu tive o privilégio de conhecer essa pesquisadora, e esse livro junto com Paulo Freire, né, Extensão ou Comunicação, é a base teórica da nossa disciplina, dessa área que é a extensão rural dentro do curso de agronomia, tá? Então, com esse modelo de tudo que vocês fazem até hoje, esqueçam, e agora, da agora para frente, nós vamos trabalhar no modelo agroquímico, né? Nasce, então, essas raízes difusicionistas, né? Pois visava apenas divulgar, impor ou estender um conceito sem levar em conta as experiências e os objetivos, né, de cada produtor que ali já tinha um conhecimento, né? O Brasil passou por grandes ciclos econômicos, como vocês já estudaram no ensino médio, né? Já estudaram no ensino fundamental, né? Que nós tivemos o ciclo primeiro o extrativismo, né, pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois o café, né, e até hoje o café é um produto muito importante para a nossa economia, depois a época do café com leite, né, a parte da bovinocultura leiteira, que também hoje ainda né, e hoje a gente tem o ciclo da soja, o ciclo, enfim, nós somos bons em muita coisa, né, o Brasil é uma grande potência mundial, mas a gente não deve esquecer a história, né, e hoje o mundo fala de sustentabilidade, o mundo fala de alimento saudável, de alimento isento de produtos químicos, né, que causam câncer, os produtos ultraprocessados, né, que traz a nossa fome oculta, obesidade, enfim. Então, nós estamos no momento de falar de alimento saudável, de alimento de produção agrícola conectada com a natureza, porque não se produz, né? Mesmo a Holanda, que a gente viu ali o caso, que vocês viram, que é um país muito pequeno, né, que está no meio da Europa, mesmo eles, né, com todas as tecnologias do mundo, como berço aí dessas grandes indústrias dos insumos agroquímicos, eles têm essa preocupação. Muito bem. E aí, voltando, né, na história da grande fome, né, então, eu gostaria que vocês fossem aí na rede, depois ouvissem alguns vídeos no YouTube, lesse alguma coisa aí sobre essa grande fome, né? Então, como eles só plantavam uma espécie de batata, né? Com esse problema foi foi fusariose, tá? Um fungo que atacou, e aí, pronto, acabou. Os caras morrem de fome, né? Morreu mais de 1 milhão de pessoas numa ilha em 1840, né? Olha que loucura isso, gente, né? É uma coisa que a gente basicamente nem acredita, né? Bom, caracterizando a extensão rural, falando um pouco da história, né, da extensão rural, esse aqui é um texto da Embrapa, eu vou colocar esse texto na sala nossa lá do Classroom, né? Então, nesse artigo, o pesquisador ele fala de 3 grandes fases, né? Eu estava vendo um vídeo no YouTube, né, que eu sigo um professor também de extensão rural, ele fala da 4ª fase agora, né? Mas que está no contexto, né? Mas ele acrescentou aí, né, uma 4ª fase nesse trabalho. Então, a primeira fase da extensão rural, né, que vem aí com a Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, né,
ela vai, então, de 1948 até o início da década de 60, né? Que ela é chamada de humanismo assistencialista, né? Que era uma fase, então, a característica dela era o paternalismo, né? Então, doação de sementes, insumos, máquinas, né? Tudo que vocês sabem, vocês esquecem que está ultrapassado, e agora o moderno é isso, né? É usar trator grande, né? Trator pequeno não serve, é usar adubo químico e é usar inseticida, herbicida e fungicida, né? E o NPK, obviamente, né? O adubo químico já prontamente mineralizado, disponível para a planta, né? Então, todo o conhecimento que se tinha para usar adubação orgânica, pó de rocha, micro-organismos eficientes, né? Então, tudo isso que hoje a gente fala na agroecologia, né? Controle biológico, isso tudo falou, não, esquece. E, e as Ematers no Brasil inteiro foram criadas nesse período, né? A Emater de Goiás foi criada em 1959, para vocês terem uma ideia, né? Então, todas foram Ematers em todos os estados brasileiros foram criadas nesse período, tá? E a Emater, ela surge para quê? Né? Antigamente ela chamava, a Emater chamava ACAR, Associação de Crédito Rural, tá? O que essa ACAR fazia, né? Então, o governo disponibilizava recurso, tá? Com crédito subsidiado, com crédito bom, para esse agricultor, então, acessar essas novas tecnologias, né? Comprar trator, comprar o insumo químico, né? E aí, depois, na década de 70, esse termo ACAR some, para poder não ficar caracterizado como o crédito, simplesmente, né? E passa-se, então, a chamar a Emater, que são as empresas de assistência técnica e extensão rural. Assim como a Emater está aí em vários estados do Brasil, em alguns estados não chama Emater, né? Em São Paulo chama Casa da Agricultura, enfim, em outros estados em Paer, né? No Mato Grosso, e assim vai. A segunda fase, então, é a segunda fase do difusicionismo produtivista, que vai de 64 a 80, que aí sim, aí que pôs dinheiro mesmo, né? Dinheiro subsidiado, e aí chega os programas que trazem os agricultores experientes do Sul, os europeus, né, descendentes de europeus, trazem esse pessoal para o Centro-Oeste, e aí sim, né, aí foi a consolidação do modelo chamado agricultura moderna, né, que esse período foi um período conhecido como Revolução Verde, né? Por quê? Não Revolução Verde no sentido ambiental, não se tinha essa preocupação na hora. Essa Revolução Verde foi no sentido de que os argumentos eram o seguinte: nós não teremos, de acordo com que a população do mundo vai crescendo, nós não teremos alimento para toda a população. Então, nós precisamos de ter sementes melhoradas geneticamente, nós precisamos de adubos químicos, nós precisamos de grandes tratores, porque isso é que vai dar comida para as pessoas. Então, a população, ela cresce, né, de acordo com Malthus lá, né, que a gente estuda em matemática geograficamente, ou aritmeticamente, não sei, não lembro, e a comida cresce menos, né? Então, esse foi o grande argumento. Mas algumas coisas não ficaram explícitas, né? Elas ficavam implícitas, né? Sendo que a indústria das grandes guerras, né? A indústria bélica foi a indústria que se transformou em fator, né? A indústria química das guerras foi a indústria que veio produzir veneno para as nossas lavouras, tá? Então, isso não é eu que estou inventando, isso está na história, é só vocês lerem, né? Então, pessoal, eu volto a falar, né? Os extensionistas, então, eram os técnicos e agrônomos eram meio que doutrinados, né, a falar que era moderno, e todo o conhecimento tradicional, né, empírico aqui, não interessava mais, né? Então, as necessidades reais daqueles agricultores não eram levadas em conta. Então, a gente, na literatura, né, nos vídeos aí, né, um momento considerado perverso, né? Então, assim, todo mundo é burro e só o inteligente é esse que detém esse conhecimento que eles achavam, né, que era o mais top, né? E, na realidade, hoje a gente sabe que não é assim, né? Hoje, na realidade, a gente sabe que esse modelo, ele simplificou algo que é muito mais complexo, né? Que naquela época a gente não entendia,
Então, é muito mais fácil você ignorar aquilo que você não conhece, né? Como, por exemplo, a microbiota do solo, né? A vida no solo, né? Que, por isso que era um modelo, que é um modelo muito baseado na química do solo, e não na biologia, né? Na físico-química e biologia do solo. E a terceira fase, né, é a fase do humanismo crítico, né, que vai de 80, né, e a gente poderia chamar aí até os anos 2000, que aí a partir dos anos 2000 a gente já pode chamar de período da sustentabilidade, né, da economia circular, né, mas vamos chamar aí, vamos dizer que nós ainda estamos nessa fase aí, né, conforme esse artigo que foi publicado aí pela Embrapa, né, então a fase do humanismo crítico, né, que depois da década de 80 até os dias atuais, né, que fala então, que o agricultor é um ser social, né? Ele é sujeito e ativo e detentor de conhecimento. Então, todo o conhecimento dele ele não pode ser ignorado, tá? Os extensionistas, os agrônomos, os pesquisadores não são o dono da verdade absoluta e nem pode ser, né, doutrinadores. Eles são agentes motivadores do processo de construção aí do conhecimento, tá? Isso eu posso compartilhar com vocês assim na prática, né? Porque quando eu comecei a trabalhar como extensionista, o que a gente via era, até hoje a gente vê, né, um grande mantra, né? O agricultor falando, nós não temos assistência técnica, nós não temos assistência técnica, nós não temos assistência técnica, né? E isso é uma coisa que doía muito, né, no nosso trabalho, e a gente começou a mostrar para os agricultores, né, que eles têm assistência técnica, sim, tá? Eles têm a universidade que prestam assistência técnica, eles têm a Emater, eles têm as secretarias de agricultura, eles têm as suas cooperativas e organizações, eles têm os seus sindicatos, eles têm o SEBRAE, Sistema S, enfim, eles têm um smartphone na mão, né, que pode estar entrando em contato com o mundo. Então, a gente conseguiu, pelo menos nesse grupo de agricultores que a gente trabalha, né, localmente, aqui regionalmente, né, na nossa região, que são muitas pessoas que prestam assessoria técnica, né, e que qualquer problema que esse agricultor possa ter e ele vir atrás desses assistentes técnicos, e esses assistentes não souberem responder, nós temos as Embrapas, né, nós temos várias redes, né, já conectadas, né, nós temos uma série de conexões que hoje essas redes sociais nos permitem, e que a gente pode, de certa forma, atender a necessidade, a demanda desse agricultor. Agora, resta saber se esse agricultor vai implementar ou não essas demandas. E aí entra as questões psicossociais, né, dele, enquanto protagonista e ator da sua história, né? Muito bem. Então, pessoal, diante desse contexto, né, nós vamos trabalhar na nossa disciplina a questão da comunicação, a questão da educação com adultos, né, e metodologias participativas dentro dessa nossa disciplina. Eu vou fechar aqui a sala